A advogada trabalhista Manuela Tucunduva está comigo ao vivo aqui através da internet, através do Skype. Doutora, muito obrigado por conversar com a gente a partir de agora. Quer dizer, as providências que algumas empresas estavam tentando tomar, com base na possibilidade de fazer um acordo com o funcionário, no que já estava naquela outra medida provisória, agora claramente está colocado nessa, né? Naquela outra, o governo tinha chegado a colocar a possibilidade de suspender o contrato de trabalho por 4 meses, esse artigo foi revogado depois, mas agora é claro, a empresa pode suspender o funcionário, ele deixa de trabalhar 2 meses, deixa de receber 2 meses e volta depois como se nada tivesse acontecido. Na prática é isso, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Na prática é um pouquinho diferente, mas na verdade ele volta, mas ele tem uma garantia de emprego pelo mesmo período também. Mas ele deixa de prestar o serviço e deixa de receber do empregador e recebe um benefício emergencial do governo. Esse benefício emergencial, eu vi que ele tem várias faixas. Eles chegam a citar que vai ser como se fosse um seguro-desemprego. Vamos imaginar que um trabalhador ganhe R$ 1.500. A empresa faça essa suspensão dele por 2 meses. A doutora está me dizendo que se ele ficou suspenso por 2 meses, quando ele volta a trabalhar, ele tem uma estabilidade de 2 meses. Nesse período que ele fica afastado, está definido nessa medida provisória, doutora, se ele recebe do governo federal 100% do valor, uma parte, isso já está definido? Está definido que ele vai receber exatamente o que ele receberia a título de seguro-desemprego. Então, nessa faixa salarial, ele receberia 80% deste valor. 80%. Então, se ele ganha R$ 1.500, a gente desconta aí 300, ele receberia R$ 1.200 durante esses 2 meses em que ele estiver em casa. Tem um teto. Exato. Aí? É para todo funcionário? Tem um teto de pagamento? Ele trouxe que essas medidas provisórias, tem o teto no própria lei do seguro-desemprego, né? O teto é de 1.800 e alguma 1.813, salvo engano, que é o que o governo vai pagar. Tá certo. Eu vou abrir agora para as perguntas que estão chegando através do WhatsApp. Você pode mandar a sua, tá? 991210893. O pessoal está falando aqui, ó. Essa suspensão, ela tem que ser comunicada para o funcionário pessoalmente. Tem muita gente falando aqui, ó. A Sabrina, que é de Cambé, está dizendo o seguinte: a empresa onde eu trabalho, a loja onde eu trabalho, está fechada já há quase 15 dias. O patrão tem que chamar a gente para uma reunião ou ele pode comunicar essa suspensão do contrato de trabalho por telefone? A MP diz que esse acordo tem que ser escrito entre funcionário e empregador. Hoje, devido à quarentena, muitas pessoas longe, esse contrato escrito, ele pode enviar por e-mail, a pessoa pode assinar e retornar, não precisa ser necessariamente uma reunião ou presencial, mas ele tem que ser escrito. Tá dizendo aqui, ó, a Neuza do Jardim do Leste. Meu genro foi demitido 2 horas depois que o governo anunciou essas medidas. Hoje, apesar de tudo isso que o governo anunciou, a demissão, ela pode acontecer sem justificativa, ou seja, tem algo que garanta o emprego agora ou não? O governo lançou esse programa todo para buscar manter os empregos, mas se o empresário quiser mandar embora, não há nenhum impedimento nesse momento? Não, nesse momento não há nenhum impedimento, infelizmente. Só há impedimento para aqueles empregados e empregadores que aderirem a esse plano. Aí não podem demitir pelo mesmo período. Mas quem não aderir pode fazer a demissão, sim. Estão perguntando aqui, ó, para quem está em período de experiência, essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por um período. Quem está perguntando é a Selma, aqui de Londrina. Também vale? Também vale. Então, quem está naqueles 90 dias de experiência também vai ter aplicado as mesmas regras. Exato. Tá certo. Vai mandando para mim a sua pergunta, tá? Que a doutora, você percebeu aqui, ela vai falando de uma forma bem concisa e bem clara, porque é isso que a gente busca, tá? Que você entenda o que está acontecendo. Tem muita gente falando das domésticas. Juliano, meu nome é Neuza e eu trabalho como diarista. No caso delas não se aplica, né? Porque ela fala que trabalha aqui em 5 casas diferentes, provavelmente um dia da semana em cada uma, né? No caso dela não se aplica isso aí, né? Juliano, o governo parece que vai emitir ainda uma medida provisória discorrendo sobre esses autônomos, sobre essas pessoas que prestam serviços por diária. Parece que ele anunciou que seria de R$600 essa ajuda. Até nessa MP é importante a gente dizer que para aqueles funcionários que prestam serviços como intermitente, lembra do contrato de intermitente que surgiu há pouco tempo? Eles ganhariam uma ajuda até R$600.
Então, os autônomos também teriam essa previsão, mas ainda a gente não tem nada regulamentado sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto, colocar a reportagem, mas é bem o que a doutora Manuela disse, tá? Não está definido ainda, vão usar critérios do Bolsa Família, vão usar o mesmo sistema de pagamento, mas isso ainda vai ter algumas determinações feitas ao longo dos próximos dias, tá? Mas já vou trazer detalhes disso. Tem gente falando o seguinte aqui, ó. Juliano, recebo pensão alimentícia do meu ex-marido. E se ele tiver o contrato de trabalho suspenso? Eu vou receber 30% de pensão em cima desse seguro-desemprego também? Como fica a minha situação? A pessoa pede para não se identificar. Tá. Juliana, ela vai receber, se tiver o desconto em folha, ela vai continuar tendo desconto em folha. E o Ministério da Economia ainda vai regulamentar como que vai ser feito efetivamente o pagamento desse benefício emergencial. Se vai ser direto na conta da pessoa, se vai ser... teoricamente vai ser direto no pagamento dessa pessoa. Então, a gente teria que aguardar um pouco, porque essas peculiaridades a gente vai ter que ver dependendo do ato do Ministério da Economia. O Reinaldo, que é de Biporã, está me perguntando uma coisa aqui que eu acho que deve envolver muita gente. O Reinaldo diz que tem uma MEI, ele é um microempreendedor individual e ele trabalha numa escola. E tem muitas empresas que estão fazendo isso agora, né? Ao invés de eu contratar a doutora Manuela como CLT, eu peço para ela abrir uma MEI e eu contrato a MEI dela, ela passa a prestar serviço para mim. Ele está dizendo que ele está agora sem trabalho, porque a escola está fechada, e ele está perguntando se ele teria direito a esse benefício semelhante ao seguro-desemprego, já que ele sabe que normalmente, antes de toda essa história envolvendo o coronavírus, ele não teria. Muda alguma coisa para ele? Não, nessa MP ele não entra como beneficiário, porque essa MP é exclusiva para empregados. Então ele vai ter que esperar... Para quem está registrado pela CLT. Ele está como MEI, não como CLT, não é? Exatamente. Essa medida provisória, ela só vale para quem tem carteira assinada. Só para quem tem carteira assinada. Tá certo. Mais perguntas aqui, ó. Tem gente perguntando aqui, ó. Juliano, eu sairia de férias pela empresa, faltando 2 dias para eu sair, eles cancelaram as minhas férias e suspenderam o meu trabalho nesse período. A empresa pode fazer isso? Olha, a MP anterior, ela previa que acordos entre empregados e empregadores, eles se sobrepunham à lei. Então, assim, isso pode ser revisto depois no judiciário mais para frente, mas, teoricamente, se eles acordaram dessa forma, poderia ser feito. A MP anterior falava, inclusive, da possibilidade de que a empresa agora só pagasse, doutora Manuela, as férias depois do período de férias. Ou seja, a pessoa vai, passa um mês de férias, volta e depois recebe as férias, ao contrário do que acontece atualmente, que a pessoa recebe o dinheiro e sai de férias. Isso está mantido? Isso está mantido. Pode pagar só depois? Pode sim. Quer dizer... Inclusive o 1/3 pode ser pago junto com o 13º. Isso ficou mantido. Então, quer dizer, imaginamos que uma pessoa saia de férias agora. Ela vai receber só quando voltar e esse 1/3 ela vai receber só em dezembro. Ela vai receber, na verdade, no 5º dia útil do mês subsequente, como se fosse um salário normal. Correto. E o 1/3 ela vai receber juntamente com o 13º mesmo. Quer dizer, o que todo mundo fazia, às vezes, juntar aquele dinheirinho das férias, né? Para dar uma garibada na casa, para trocar de carro, para dar uma viajada. Pelo menos nesse momento emergencial que a gente está vivendo, acabou, tá? Vamos lá, Juliano, eu estava trabalhando há 3 meses na empresa e não tinha sido registrado. O que acontece comigo é o Valdecir do Hernani Moura Lima aqui em Londrina. Bom, no caso do Valdecir, se ele trabalhou há 3 meses na empresa e não foi registrado, isso aí já é um descumprimento da CLT, claro, né? Sim, isso é um descumprimento grave. Isso daí ele vai ter que ou conversar com o empregador dele para fazer um registro reconhecendo tudo isso, fazendo os pagamentos retroativos, ou vai ter que pleitear os direitos dele na justiça mesmo. Ó, o Jefferson de Arapongas está dizendo o seguinte: estou de quarentena, estou nesse período de suspensão do trabalho, a empresa que ele trabalha está fechada. E ó, acho que isso vale para todo mundo, tá? Atenção você do comércio, atenção você que está em casa esses dias, que essa pergunta é extremamente importante. O Jefferson disse que não foi avisado pela empresa de nada disso, só que ele está com dúvidas. A empresa pode descontar esse período que ela ficou fechada, que o funcionário não trabalhou. Vamos imaginar que ela pague normalmente o salário dele esse mês. Ela pode descontar esse período das férias dele?
Se ele ficar recebendo o salário e parado por mais de 30 dias, ele perde o direito a gozar das férias, ou seja, descansar por 30 dias. Mas mesmo assim, ele vai ter que receber 1/3. Ah, tá, ele recebe 1/3, mas vamos imaginar, o comércio está fechado há 15 dias. Imaginemos que o prefeito Marcelo Bellinati aqui em Londrina decida que ele vai ficar fechado mais 15. As pessoas que trabalham no comércio vão ficar mais de 30 dias em casa, elas pedem o direito ao período de férias e recebem esse 1/3 depois lá junto com o 13º. Mais ou menos isso. Elas recebem daí junto no período que elas teriam direito às férias, daí nesse caso. Agora, se for inferior a 30 dias, daí elas mantêm as férias delas. Tá certo. Isso é extremamente importante, tá? Porque a gente está às vésperas aí do prefeito Marcelo Bellinati decidir se vai ou não prorrogar esse fechamento do comércio. Mas gente mandando aqui, ó, o pessoal do Jardim do Sol aqui, o Juliano, está dizendo que trabalha por dia e ele paga pensão. Ele quer saber como é que ele vai pagar a pensão se o governo não vai ajudar ele. No caso desses benefícios sociais, vai seguir aquele mesmo critério anterior, ou seja, se a pessoa trabalha por dia, ela é empreiteira, ela pega um serviço lá e fala assim, você vai ganhar X para trabalhar de segurança hoje aqui. Nesse caso, o governo não vai fazer nada, né? Ele vai editar ainda a medida para ver como que vai regulamentar essa situação. Aquela do auxílio. Não há nada na CLT, nessa medida provisória, que possa ajudar. Não, por enquanto não. Vamos lá, tem muita gente fazendo perguntas aqui, só que as pessoas estão basicamente, preocupadas com essa questão de receber ou não. Tem muita gente do mercado informal aqui, eu estou percebendo, envolvida nisso tudo. Vamos lá, quem está no período de experiência e é demitido não pega o seguro-desemprego pela lei atual, está dizendo aqui o Diego de Arapongas. Agora pegaria. Não, porque esse benefício emergencial ele não é um seguro-desemprego. Ele só usa a base de cálculo do seguro-desemprego. Não mudou nada no questão do seguro-desemprego. Ah, tá. Então vamos lá. Se a pessoa está no período de experiência, vamos pegar um exemplo. Se MEI aqui está no período de experiência, 3 meses. No segundo mês, se a empresa demite ele não tem direito ao benefício do seguro-desemprego. Mas se no segundo mês a empresa suspende ele por 2 meses, aí ele teria direito a esse benefício que o governo acaba de criar. Exato. É isso mesmo. Tá certo. Gente, tem muita pergunta aqui, só que eu tenho que seguir com o programa 1.27. Doutora Manuela, eu queria convidar a doutora para participar com a gente mais vezes, até porque a forma como a doutora está respondendo, e é exatamente isso que a gente busca aqui, tá? De verdade. Claro. Não adianta nada a gente ficar ouvindo um juridiquês aqui, uma linguagem que a gente não entende. Ah, doutora, exatamente, pode fazer. Não, não pode fazer. É isso que a gente busca aqui, porque a gente consegue responder um montão de perguntas e deixar claro aquilo que pode ser feito, tá? Porque nesse momento é isso que está todo mundo curioso em entender, tá? Doutora, muito obrigado pela participação. Ótima tarde para a doutora e a gente volta a se falar nos próximos dias. Obrigada. Tá aí a doutora Manuela tirando as